Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Polícia descobre laboratório de skunk, a super maconha, em Domingos Martins. É o segundo laboratório para cultivo de drogas localizado no estado em 24 horas. Policial rodoviário reage à tentativa de assalto na Serra e mata o suspeito. O agente estava acompanhado da mulher e do filho de 4 anos na hora que foi rendido. Ônibus do Transcol estacionados na rua atrapalham o trânsito ao redor do terminal de Vila Velha e criam atrito entre motoristas e guardas municipais. Demolição de 46 quiosques das orlas das praias de Itaparica e Itapuã começa no dia 1º de novembro. A decisão faz parte de uma ação do Ministério Público Federal. Veja também, IBGE dá início à Pesquisa Nacional de Saúde para determinar as principais doenças crônicas da população. Pesquisadores vão visitar mais de 4.000 domicílios em 50 municípios do estado. E mais, família faz campanha na internet para arrecadar recursos e garantir o tratamento da pequena Maju. A recém-nascida tem uma má formação no coração e vai precisar ficar internada em São Paulo. Agora, no Jornal Capixaba. Policiais civis localizaram uma plantação de laboratório de skunk, a super maconha, em um sítio em Domingos Martins. Quando os policiais chegaram no local, encontraram um caseiro, mas ele conseguiu fugir. É o segundo laboratório de drogas localizado no estado em 24 horas. Foi nesta casa simples de um sítio que fica em uma região afastada de Domingos Martins, na região serrana do estado, que a polícia descobriu a plantação em um laboratório de skunk. A droga é conhecida como super maconha. Do lado de fora, os policiais encontraram 25 pés adultos e dentro da casa, 45 mudas, que eram cultivadas em um laboratório que fornecia para as plantas ventilação e iluminação em tempo integral. Quando policiais chegaram no local, encontraram um caseiro e ele conseguiu fugir. É um laboratório feito com bastante cuidado, porque havia ventiladores, havia também lâmpadas especiais para o cultivo dessa substância entorpecente e também o fato de ser o clima da região ajudar bastante o desenvolvimento dessas plantas. Durante a operação, os policiais se dividiram em duas equipes. Enquanto uma foi até o sítio, outra foi até a 2 apartamentos do dono do sítio na Praia da Costa, em Vila Velha. Nos 2 imóveis, que são de alto padrão, os policiais não encontraram o proprietário. Mas num dos carros do dono do sítio, os policiais encontraram lâmpadas. E em um dos apartamentos, localizaram uma pequena quantidade da droga. O fato de nós encontrarmos na caminhonete dele esse aparato para o desenvolvimento dessa plantação faz com que a Polícia Civil tenha mais convicção de que esse suspeito investigado é o verdadeiro responsável pela plantação que nós encontramos em Domingos Martins. O inquérito que investiga a plantação e o laboratório da super maconha deve ser concluído pela Delegacia de Domingos Martins. O papel da Delegacia de Domingos Martins é instaurar o inquérito policial e representar pelas medidas judiciais cabíveis. Nesse caso, a prisão dos autores e medidas cautelares específicas em relação à propriedade, uma propriedade que está sendo usada para cultivo de droga, ela, diante da lei, pode ser sequestrada e perdida em favor da União. Plantações de skunk e laboratórios de cultivo da droga estão chamando a atenção da polícia. Ontem, um outro laboratório da droga foi descoberto no bairro São Cristóvão, em Vitória. No local foram apreendidos cerca de 260 pés de maconha, material para fertilização, sistemas de iluminação e ventilação. Não havia ninguém no local e nenhum suspeito foi preso. No início do ano, até agora, 268 pés de super maconha já foram apreendidos no estado. Essa droga, até um pouco tempo atrás, ela era importada, mas agora eles começam a querer desenvolver aqui e nós não vamos permitir que utilizem o Espírito Santo como canteiro de plantação dessas drogas. Um policial rodoviário federal reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito na manhã de hoje na Serra. O policial estava chegando na casa da sogra quando foi abordado. Dentro do carro estava o filho do agente, um menino de 4 anos.
A parede desta casa estava com a marca de um dos disparos. Na calçada encontramos pedaços de uma das balas. O assalto aconteceu próximo à casa desse morador na região de Serra Sede. Ele, que prefere não ser identificado, conta que tinha acabado de acordar quando escutou os disparos, por volta das 7h30 da manhã. Eu estava lá assistindo jornal. Aí, de repente, interrompeu. De acordo com o morador, o policial rodoviário federal não mora no bairro. Estava apenas visitando a sogra quando o assalto aconteceu. É um policial federal que ele nunca aconteceu nada com ele. Primeira vez, ele está assustado. Testemunhas contaram que o policial estava na frente da casa da sogra com o filho dentro do veículo quando foi abordado pelo criminoso. O assaltante, que estava armado, exigiu as chaves do carro. Foi neste momento que o policial decidiu reagir e efetuou os disparos. Mesmo ferido, o criminoso ainda conseguiu correr a cerca de 200 metros, mas acabou caindo no meio da rua. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os moradores ficaram assustados com o crime, porque, segundo eles, a região é tranquila. Nunca havia acontecido nada aqui. O bairro aqui é tranquilo mesmo. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada em Segurança Patrimonial. Está na cadeia o homem que confessou ter matado Kathleen Costa Sampaio, de 16 anos, durante assalto a um supermercado na Serra, em junho. Pedro Henrique Ribeiro da Silva foi preso em Minas Gerais. Segundo a polícia, ele confessou ser o autor dos disparos que mataram Kathleen. Em depoimento, Pedro Henrique disse que atirou porque se assustou com a batida de uma das portas do supermercado. O acusado estava escondido no sítio do avô, no município mineiro de São José de Mutum, e não reagiu à prisão. Outros 2 jovens indiciados pelo crime continuam foragidos. Motoristas reclamam que ônibus do Transcol estacionados em ruas ao redor do terminal de Vila Velha vêm atrapalhando o trânsito. O problema começou depois que as linhas do terminal de Itaparica, que está fechado para a reforma, foram transferidas para o terminal de Vila Velha. Muitos motoristas param os ônibus até em frente à placa de proibido estacionar, o que vem causando problemas com a guarda de trânsito. A fila de ônibus do Transcol estacionados em local proibido é grande. Os veículos ficam parados em ruas no entorno do terminal de Vila Velha por falta de espaço. O problema ocorre desde que as linhas do terminal de Itaparica foram transferidas para cá. Com os veículos ocupando uma das faixas, motoristas reclamam que o trânsito na região fica lento, principalmente nos horários de pico. Atrapalha muito. Por quê? Porque ele está parando tudo ali atrás. Muito, quando dá aquele tumulto e assim vai, e a gente sai prejudicado com isso aí. Atrapalha, com certeza. Já vai formar umas filas aí no trânsito, né? Congestiona o pessoal saindo ali do terminal. E a gente querendo passar, os carros querendo passar, às vezes acaba travando um pouquinho o trânsito. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o estacionamento dos ônibus do Transcol impacta mais aqui na Rua Europa, ao lado do terminal. É a via do sentido Terceira Ponte em direção ao bairro Glória. Aqui, muitos motoristas, vou girar aqui para mostrar, estacionam sem cerimônia ao lado de placas como essa, que sinaliza que é proibido parar e estacionar. O motorista deste ônibus estacionou em frente à placa e disse que comete infração de trânsito por falta de espaço. Você anda lá por trás, anda aqui, anda lá dentro do terminal, tá tudo cheio de lugar, tudo cheio de ônibus, né? Não tem lugar pra gente encostar, não. A gente tem que ficar aqui, sim. Mas a Guarda Municipal de Vila Velha não estava complacente com os motoristas, não. Quem estacionou no local proibido foi orientado a retirar o veículo. Tira aí pra mim, por favor, olha lá, aquele canto lá é um lugar, beleza? Por meio de nota, a Ceturb informou que está analisando propostas de melhorias enviadas pela Prefeitura. Segundo a Guarda, uma proposta seria usar ruas marginais ao terminal, mas a ideia não avançou. Existem essas vias alternativas para que eles possam fazer esse estacionamento de forma que não venha atrapalhar o trânsito. Segundo este motorista, as ruas próximas não são suficientes para estacionar tantos ônibus. Aqui é um lugar muito apertado, não tem estacionamento. Lá dentro do terminal, lá, as vagas que tinha, eles fazem grama, botar grama lá, tirando o estacionamento que tinha, não tem o espaço, a infraestrutura que deveria ter. Segundo a Guarda de Vila Velha, se o problema persistir, os motoristas vão passar a ser multados. A gente orienta, aqueles que não entendem a orientação, te lavra o auto de infração
E a segunda medida administrativa é a remoção, né? Então, assim, a gente tenta evitar essa segunda medida administrativa, mas vai chegar um momento que a gente vai ter que realmente realizar a remoção desses veículos para proporcionar viabilidade de fluxo de trânsito. Esse atrito entre motoristas e guardas municipais está causando uma animosidade entre as duas categorias. Segundo este motorista, que não quer se identificar, muitos rodoviários estão impedindo guardas de entrar nos ônibus sem pagar passagem. Eles querem dar carteirada igual a polícia e também não quer pagar passagem. Então, a partir de hoje, nós iremos fazer valer também o direito e o dever que eles têm também de pagar passagem. Então, a partir de hoje, todo guarda municipal que entrar no ônibus não vai mais sair pela porta da frente, vai ter que pagar passagem. Enquanto motoristas sofrem com o trânsito e guardas e rodoviários entram em atrito, a reforma do terminal de Itaparica segue sem previsão de ficar pronta. Segundo o Instituto de Obras Públicas, a reconstrução está em fase de licitação. O presidente do Sindi Rodoviários, José Carlos Salles, informou que a Prefeitura e Seturb devem entrar em um consenso para não prejudicar os rodoviários. Também disse que, caso algum motorista seja multado, o sindicato vai recorrer. A demolição de 46 quiosques nas orlas de Itaparica e Itapuã, em Vila Velha, começa no dia 1º de novembro. A decisão é da Justiça e atende a uma ação do Ministério Público Federal. No lugar serão construídos outros 20 quiosques. A Prefeitura de Vila Velha garante que não haverá prejuízo ao turismo no verão e que as demolições serão feitas em etapas. Esse aposentado questiona a decisão de demolir os quiosques. Eu acho que é mais uma maneira deles gastarem dinheiro da gente e não vão levar nada. Essa moradora, vizinha aos quiosques da praia de Itaparica, também condena a demolição das estruturas. No verão não dá não, meu filho. Não dá. Sem quiosque no quintalzinho de casa, não dá não. Para essa frequentadora assídua da orla de Itapuã, os quiosques são ponto de referência. É um lazer, aqui é o quintal de casa, né? Então eu acho muito triste mesmo. A decisão faz parte de uma ação do Ministério Público Federal que determina a demolição de 46 quiosques das orlas das praias de Itaparica e Itapuã a partir do dia 1º de novembro. Se trata de uma decisão judicial, o cumprimento da decisão. O município de Vila Velha buscou interceder junto à Justiça, para que, ao invés de realizar a demolição simplesmente dos 46 quiosques, que fizéssemos aqui a demolição seguido de uma requalificação da orla, ou seja, construção de novos quiosques. No lugar serão construídos outros 20 quiosques em pontos estratégicos. Essas são as perspectivas de como vão ficar as estruturas. É um projeto que prevê uma área de 130 metros quadrados de quiosque, um conjunto de 11 cadeiras e mesas na área interna do quiosque, toda a parte de acessibilidade, aspecto hidrossanitário garantido, ligamento de esgoto, banheiro para PCD também, cozinha equipada, depósito, enfim, é um novo padrão de quiosque na orla de Itaparica. A Prefeitura garante que a demolição dos quiosques não afetará o verão deste ano, que o custo de R$500 milhão previsto para a demolição de cada unidade será dos quiosqueiros. A seleção dos novos proprietários será por edital público. O modelo é de concessão, ou seja, a iniciativa privada vai assumir essas obras, como vai assumir a operação também do quiosque. Então, dessa maneira, certamente o custo ele tende a reduzir um pouco e aliviar em termos de construção. Os atuais quiosqueiros reclamam de serem despejados depois de tantos anos atuando na orla. Vão abrir uma licitação para o Brasil inteiro e eu acho que deveria dar preferência para quem já está na praia com sol, com chuva, com vento sul, tempestade, há 4 décadas atrás, entendeu? E vai ser desemprego, já tem muita gente desempregada. Eu não sei, não estou entendendo para que isso. Se não tem trabalho para ninguém, ainda vai tirar o que tem. Uma árvore com raiz podre caiu em cima de um carro no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de ontem. A guarda municipal foi acionada e retirou o tronco de cima do veículo, que ficou com a lataria e os vidros quebrados. De acordo com a guarda municipal, o carro estava estacionado na rua Antônio Regis dos Santos, na esquina da rua Belo Horizonte. O dono do veículo ajudou 3 guardas municipais na retirada da árvore de cima do carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Veja no próximo bloco. O IBGE começa a pesquisa nacional de saúde para determinar as principais doenças crônicas da população. Pesquisadores vão visitar mais de 4.000 domicílios em 50 municípios do estado. É um instante só. Depois de 4 anos, o desfile de 7 de setembro vai voltar a ser realizado em Vitória. O evento será na Avenida Beira-Mar, no centro da cidade, a partir das 8 da manhã. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital, Luciano Rezende, por meio de uma rede social. Por decisão da gestão passada do governo do estado, desde 2015, as comemorações da independência do Brasil vinham sendo realizadas em outros municípios. Nos últimos anos, o desfile aconteceu em Cariacica, Linhares e Guarapari. 43 agentes do IBGE começaram hoje a visitar mais de 4.000 domicílios em 50 municípios do estado. O objetivo da Pesquisa Nacional de Saúde é determinar as principais doenças crônicas na população e como o sedentarismo, o tabagismo, a dieta e o consumo de álcool afetam a saúde. A empresária Andréa Amaral está entre os selecionados para a Pesquisa Nacional de Saúde, que começou hoje em todo o Brasil. Serão 108.000 entrevistas em todo o território nacional. Aqui no estado serão 4.215 abordagens, como essa. Boa tarde, eu sou Priscila, pesquisadora do IBGE. Estou aqui para realizar o trabalho da Pesquisa Nacional de Saúde. Você foi moradora selecionada. 43 pesquisadores atuarão em 50 municípios capixabas. 50% das entrevistas serão realizadas na capital. Esses domicílios já vêm selecionados para a gente, né? Esse processo é realizado no Rio, né? Pelos nossos estatísticos, nossos demógrafos e matemáticos. Então eles levam em consideração a questão da importância, né, do município, Vitória como capital, e aí alguns dados vão ser levados em consideração, a questão da população, a questão da atividade econômica desses municípios, e através disso foram então selecionadas essas 4.215 entrevistas que vão, no final da pesquisa, mostrar um retrato, né, da população capixaba no que tange a questão de saúde. Assim como os demais agentes, Priscila espera ser recebida nos lares capixabas e alerta sobre a importância do levantamento estatístico. Temos identificação aqui, um crachá, nosso registro, uniforme, a bolsa. Essa pesquisa é de extrema importância para a população brasileira porque ela vai retratar a saúde do Brasil. Todos os dados coletados durante as entrevistas são sigilosos, protegidos por lei federal. São informações sigilosas e essas informações são para fins estatísticos. A pesquisa vai investigar a existência de doenças crônicas na população, como diabetes e câncer, assim como problemas respiratórios que matam 36% das pessoas no mundo. Muitas dessas doenças estão associadas a hábitos alimentares, tabagismo, alcoolismo e o sedentarismo. O tema saúde é muito importante e a partir desses dados da PNS, que devem estar disponíveis a partir de 2021, vai ser possível fazer vários programas e ações voltados, né, para a área de saúde e que vão certamente beneficiar, né, a utilização da saúde pela nossa população. Eu acho que se a gente passar a informação correta, a gente pode ter até uma forma da gente reivindicar políticas públicas melhores para a população. Eu acho que todo mundo tem que abrir as portas mesmo para pesquisa e dar as informações da melhor forma possível, mais corretas possível, para isso a gente ter um retorno daquilo que a gente precisa, né? A seguir, família faz campanha na internet para arrecadar recursos e garantir o tratamento da pequena Maju. A recém-nascida tem uma má formação no coração e vai precisar passar por cirurgias em São Paulo. A gente volta já. A solidariedade da população está ajudando um jovem casal capixaba a atravessar um momento muito difícil. Ranieri e Tamires são pais da Maria Júlia, a Maju, que tem poucos dias de vida. Ela nasceu com uma má formação no coração e é graças a doações que os pais estão se mantendo em São Paulo, onde a recém-nascida acaba de passar por uma cirurgia e vai precisar ficar por mais alguns meses. Com o dinheiro arrecadado, eles pagam aluguel, alimentação e remédios. A campanha arrecadou metade do que os pais precisam. Então, Ranieri, Tamires e Maju precisam de mais ajuda.
Há pouco mais de uma semana, Ranieri e Tamires realizaram o sonho de serem pais. Maria Júlia veio ao mundo no dia 19 de agosto, mas 4 dias depois do nascimento, a pequena teve de enfrentar a sua primeira cirurgia. Maju, como é chamada pelos familiares, nasceu com hipoplasia do coração esquerdo, uma má formação que foi descoberta aos 7 meses de gravidez. Tamires, a minha cunhada, vinha numa gravidez normal, sem intercorrência nenhuma. Quando eles foram fazer o exame morfológico, o médico detectou uma má formação no coraçãozinho dela. Aí orientou que fizesse um ecocardiograma. Eles marcaram o ecocardiograma no mesmo dia e nesse dia o médico teve um pouco de dificuldade para ver o coraçãozinho dela, mas detectou que realmente tinha essa má formação. O lado esquerdo do coração dela não se desenvolveu da forma que deveria desenvolver. Após conversar com pessoas que passaram pela mesma situação, os pais de Maria Júlia decidiram realizar o parto em um hospital considerado de referência, localizado em São Paulo. Inicialmente, segundo a família, o plano de saúde se recusou a cobrir a cirurgias em outro estado. Mas após uma liminar na justiça, os pais de Maju conseguiram reverter a situação. Não que aqui em Vitória não tivesse o recurso para ela nascer, mas precisava de algo mais avançado. Por isso nós optamos por ir para São Paulo, pela cirurgia e pelo pós-operatório dela, que é um pós-operatório muito delicado e demanda uma equipe médica qualificada, Maju passou pela primeira das 3 cirurgias que deve realizar no coração. A família permanece em São Paulo, pois a próxima operação deve acontecer aos 4 meses de vida da criança. Da primeira cirurgia para a segunda cirurgia, possivelmente não consegue o retorno dela para Vitória. Ela precisa permanecer em São Paulo por estar mais perto do hospital e também não sabemos se vai ter alta, vai depender dos avanços que ela vai ter. Com a ida dos pais para São Paulo, mesmo sem recursos financeiros, os familiares se empenharam na captação de dinheiro através de doações online, pelo sistema de vaquinha ou depósito bancário. O plano de saúde arca com os custos do hospital, mas os pais de Maria Júlia precisam pagar alimentação, aluguel e medicamentos. Ranieri conseguiu negociar férias na empresa para acompanhar a família, mas a esposa está desempregada. Nós vimos que nós não íamos ter condições financeiras para poder acompanhar, Por isso nós criamos, antes mesmo dela nascer, umas 2 semanas antes, para eles poderem, a princípio, viajar para São Paulo, porque nem isso nós iríamos conseguir fazer. Cerca de R$10 mil já foram arrecadados na vaquinha online, metade do valor necessário. A família se surpreendeu com o apoio que tem recebido, através de mensagens, correntes de oração e doações. Graças a Deus nós temos amigos que começaram a divulgar, isso chegou fora do Brasil, pessoas de fora do Brasil que não conheceram através das redes sociais a causa, depositaram dinheiro. Então, a rede de apoio e os amigos foi de suma importância nesse processo para a gente. Mesmo de longe, a família acompanha cada notícia e evolução de Maria Júlia. Neste vídeo, Ranieri e Tamires contam como está o estado de saúde da filha após a primeira cirurgia. A cirurgia foi realizada na última sexta-feira. A cirurgia demorou mais ou menos umas 6 horas, graças a Deus foi tudo bem. Agora ela já está na UTI em recuperação. Então é um processo muito delicado, que cada passo é muito bem controlado. A gente está aqui na expectativa e no acompanhamento da melhora da Maju. A gente progredir com o tratamento dela, Para a família, a luta continua, com muita fé e esperança. Isso serviu realmente para unir mais a família, nos aproximar mais de Deus. E meus pais estão indo para São Paulo essa semana, vamos lá conhecer a netinha e dar o apoio, porque os dois estão sozinhos desde o momento do nascimento e isso vai ser importante para eles, O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.